Graça e paz. Eu tenho uma palavra desafiadora para você nesse dia, uma palavra de convocação, uma palavra de estímulo, uma palavra de ânimo. E eu quero começar trazendo para você a visão que Isaías teve do trono de Deus. Isaías capítulo 6 narra essa visão. Diz que no ano da morte do rei Uzias, Isaías o profeta viu o trono de Deus. Ele teve uma visão dos céus. Nessa visão ele viu a glória do Senhor enchendo o templo. Nessa visão ele viu anjos ao redor do trono. Olhavam uns para os outros e diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia de sua glória. E essa visão impactou Isaías. Quando ele viu esse trono, viu esse Deus, viu os anjos reverenciando Deus e proclamando a santidade de Deus. Nessa hora ele foi impactado e a Bíblia diz que ele disse: ai de mim, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos. Por que será que Isaías chegou à conclusão que aquele Deus que ele via era Senhor dos exércitos? Ele teve a visão do mundo espiritual e ele teve a visão da plenitude da soberania de Deus, anjos se rendendo e proclamando a santidade de Deus, e ele se convence da autoridade de Deus como Senhor dos exércitos. Por que os anjos estavam proclamando Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia de sua glória? Porque eles viram um anjo tornar-se demônio, eles viram o príncipe Lúcifer se transformar em Satanás, e eles viram a guerra que houve no céu, e eles viram a expulsão que houve. O Senhor convocou o seu exército angelical, e Miguel, à frente desse exército, expulsa Satanás do céu. O anjo de luz, criado para o louvor da glória de Deus, foi expulso pelo Senhor dos exércitos, que convocou o seu exército de anjos, e esse exército foi quem tirou do céu o rebelde e os seus seguidores. Por isso Isaías teve esse convencimento. Por isso ele viu o que os anjos estavam proclamando. Ele viu a autoridade de Deus, chefe do maior exército angelical, expulsando os anjos rebeldes. Muito bem. Quando Jesus veio ao mundo em carne, ele veio como homem, filho do homem. E aí havia uma profecia também de Isaías. A profecia está em Isaías 61, que fala da unção messiânica. Fala da unção que viria sobre Jesus para cumprir o seu chamado, o seu ministério enquanto homem na terra. Ele vem para cumprir um propósito e vem com um ministério pré-definido. O ministério foi pré-definido 700 anos antes do seu nascimento. Isaías 61 foi quem nasceu 700 anos antes e profetiza a unção do Messias. E essa unção qual é? É a vinda do Espírito sobre ele para dar-lhe autoridade. No Jordão ele recebe autoridade para salvar, para curar e para libertar cativos e oprimidos do diabo. O anjo expulso do céu vem para a terra e faz dos homens cativos, prendem os homens. Os seres espirituais da maldade, os demônios, prendem as vidas. Jesus vem para salvar, e salvar almas é resgatar do império das trevas e levar para o reino da luz. Está escrito em Colossenses: nós fomos resgatados do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do Senhor, para o reino de Jesus. Então ele vem para salvar. Salvar já é o resgate do império das trevas, mas mais que isso, ele vem para curar, porque Satanás mata, rouba e destrói, e ele vem para libertar cativos e oprimidos do diabo, aqueles que estão presos nas mãos do inimigo. E aí, com essa unção messiânica, ele começa o seu ministério. João Batista, depois que foi preso, manda uma pergunta para Jesus. Ele faz uma pergunta porque ele tem notícia de que está ali aquele homem andando entre os povos naquela região e libertando cativos e oprimidos e curando enfermos e pregando boas novas, e ele quer ter certeza que é o Messias. Não sei porque a dúvida, porque ele anunciou o Messias.
Não sei por que a dúvida, talvez o medo do lugar onde ele estava gerou dúvida no seu coração, mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar que ele manda mensageiros a Jesus para perguntar: és tu o que havia de vir ou havemos de esperar outro? Você é o Messias mesmo, em outras palavras? E Jesus responde com atitudes. Jesus diz para os discípulos que lhes foram enviados: vai e diz para João o que viste e ouviste. Os cegos vêm, os paralíticos andam, os doentes são curados, os demônios são expulsos. E eu estou pregando o reino, a chegada do reino da luz. Em resumo, vai e diz que eu estou fazendo o que a unção messiânica me incumbiu para fazer, o que foi profetizado que eu faria. E Jesus anda sobre a terra e aonde ele vai, há um enfrentamento com as trevas. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Ele não se manifestou para coexistir pacificamente com as obras do diabo. Ele não se manifestou para contemporizar com as obras do diabo. Ele veio para destruir as obras do diabo. A palavra de ordem dele é retira-te. A palavra de ordem dele é sai. Ele veio para acabar com toda a articulação das trevas. Um dia ele expulsa um demônio, tinha um menino que era mudo, isso está narrado em Lucas 11. O menino era mudo e o demônio sai, porque é o demônio que era mudo, e o menino fala. E aí os fariseus, os religiosos, que sempre foram um problema no ministério de Jesus, e até hoje são, eles disseram que Jesus tinha parte com o diabo. Jesus só podia ter parte com Satanás, porque ele estava expulsando demônio pelo poder de Beelzebul. Mas a resposta de Jesus para eles, além de dizer que não pode Satanás expulsar Satanás, porque vai dividir o seu reino, e um reino dividido não subsiste, ele ainda diz que se ele expulsa demônios é porque o reino de Deus chegou. É o dedo de Deus que chega, por isso ele expulsa. E ele usa uma expressão: quando um valente bem armado guarda sua casa, fica em segurança os seus bens, mas vindo-lhe, porém, um mais valente do que ele, mais valente do que o diabo, amarra-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quais são os despojos de Satanás? As vidas cativas, presas. Despojo é aquilo que Satanás tem nas mãos. E Jesus fala: preciso ser mais valente do que ele para arrancar dele os despojos. E termina com uma frase, está lá, Lucas 11. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Então ele está dizendo: não há possibilidade de ficar em cima do muro. Não há possibilidade de fingir que não há uma guerra, que fingir que não há uma batalha. Não há essa possibilidade. Você está na guerra, ou está de um lado ou está do outro. Ou você está pacificamente e omissamente auxiliando Satanás a manter os seus despojos, que são as vidas, ou você está do outro lado, que é arrancando as vidas das mãos de Satanás. É isso que Jesus estava dizendo. Ou você guerreia comigo no meu exército, ou você está silenciosamente aceitando o que o exército, meu inimigo, está fazendo. E essa autoridade Jesus delegou para os seus discípulos. Quando ele chama os 12 discípulos, está narrado em Mateus capítulo 10, a Bíblia fala que ele deu aos discípulos autoridade contra espíritos imundos. Então, a autoridade que ele recebe no Jordão, a autoridade que vem para cumprir a unção messiânica, ele entrega para os seus discípulos, delega, chama delegação de autoridade. E aí você vai ver nesse texto de Mateus capítulo 10 que primeiro ele dá autoridade. Primeiro ele dá a patente espiritual de autoridade. Depois ele envia para que fizessem o cumprimento da comissão que ele lhe comissionou. Então, no capítulo 10, versículo 1, ele dá autoridade. No versículo 5, apenas, que ele manda fazer alguma coisa. Então, antes de mandar fazer, vai com autoridade. Vai fazer o que eu estou lhe mandando, mas vai com autoridade. Vocês vão enfrentar o império das trevas. Vocês estão no reino da luz, implantando o reino da luz. Então, vocês já sabem que tem um inimigo do outro lado. E é preciso chegar com autoridade e coragem para poder derrotar o inimigo. É isso que está escrito, que desde os dias de João Batista até hoje, o reino dos céus é tomado à força. À força. É tomado à força. Não é sem espada. Não é com cantigas, cantilenhas.
é com força, com coragem, com ousadia, com intrepidez. Mas vamos lá. Em Lucas capítulo 10, conta que ele enviou outros 70. Então, 12 primeiro, depois outros 70. Não conta que ele deu autoridade primariamente, mas quando os 70 voltam para dar os relatórios daquilo que fizeram, isso está no versículo 17, a Bíblia diz que os 70 voltaram possuídos de alegria. Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem. É assim que eles voltaram possuídos de alegria, surpresos de verem o império das trevas submeter-se a eles. Ficaram contentes de ver que tinham autoridade. Não sabiam, foram surpreendidos. Aí Jesus responde para eles: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Veja bem, quando eles estão felizes, dando o relatório dos demônios se submeterem, Jesus diz: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. O que Jesus quis dizer com isso? Eu estava com meu pai, eu ainda não tinha vindo em carne, não tinha nascido do ventre de uma mulher, e eu vi quando um anjo se rebelou no céu, e eu vi que teve uma guerra no céu, e eu vi que ele precisou ser expulso do céu, porque se não expulso, ele não sai. Eu vi que é preciso exercitar autoridade, e meu pai deu essa autoridade aos anjos para guerrearem, para expulsarem o inimigo do céu, e ele foi lançado para a terra. Então agora, como vocês estão na terra, fazendo a implantação do reino do céu na terra, eis aí eu vos dei autoridade. Vocês agora estão com essa autoridade para pisar serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. Vos dei é tempo pretérito, é tempo passado do verbo. Eu já dei autoridade. Por isso que quando vocês comandam, os demônios têm que sair, porque vocês estão revestidos dessa autoridade. E aí vamos para Marcos capítulo 16, a grande comissão, todo mundo conhece. A partir do versículo 14, Jesus já ressuscitou dentre os mortos, aparece para os discípulos e diz-lhe: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem, porém, não crê será condenado. E estes sinais acompanharão aqueles que creem. Primeiro sinal, em meu nome expulsarão demônios. Espera aí. Ide por todo mundo, Judéia, Jerusalém, Samaria, confins da terra, vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, vai para o Brasil, vai pregando. E à medida que pregar, as pessoas vão se convertendo. E todos aqueles que se converterem terão um sinal, terão vários sinais. Mas o primeiro sinal, em meu nome, expulsarão demônios. Expulsarão. Então, não são só os 12, não são só os 70, mas todo aquele que crê tem uma patente espiritual, tem autoridade espiritual para botar o inimigo para correr. Então ser discípulo de Jesus é fazer aquilo que ele fazia. Quando ele diz: farão as obras que eu faço e outras maiores farão, porque eu vou para o Pai. Depois que ele ascendeu aos céus, sentou-se à destra de Deus nas regiões celestiais, a Bíblia fala que ele está acima de todo principado e potestade, acima. E que a igreja que tem essa chave espiritual chamada autoridade, é o que tem o corpo. E ele diz que vai ser colocado o inimigo debaixo dos pés. Então, se a igreja esmagará Satanás debaixo dos pés, é debaixo do corpo de Cristo. A cabeça está à destra de Deus, o corpo está na terra. A cabeça está sentada nas regiões celestiais, mas o corpo que executa a sentença da cruz. Esse corpo somos nós. E a igreja é o conjunto dos salvos na face da terra. Veja bem, Salmo 149, ele fala de louvores, ele fala de adoração. Ele fala: tenha nos seus lábios os altos louvores a Deus, mas nas mãos espada de 2 gumes. A igreja tem o papel da adoração, o papel de atrair o céu para a terra pela adoração, mas tem o papel de tomar a espada nas mãos, a espada de guerra, e colocar o inimigo no seu devido lugar.
A Bíblia fala que é pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus será conhecida agora, de principados e potestades nas regiões celestiais. Por que agora? Porque é a palavra para a igreja em todo o tempo, para a igreja primitiva, para a igreja de 2000 anos atrás, para a igreja de hoje. É só a igreja que tem autoridade para botar o inferno para correr. É só a igreja que tem autoridade para executar a sentença da cruz. Volta para o Salmo 149. Ali diz que é honra executar a sentença escrita. Esteja nos teus lábios altos louvores a Deus, nas tuas mãos espada de 2 gumes, para colocar os reis em cadeias, para colocar os reinos das trevas no lugar dele, para executar a sentença da cruz, que vai ser honra para todos os santos. É honra colocar o inimigo para correr, é honra para a igreja colocar o inferno para correr. Tudo bem, podemos ter vários ministérios, podemos ter coisas e coisas e coisas, obras sociais, podemos ter ministérios de dança, podemos ter ministérios de ensinos variados, mas o papel da igreja, o papel da igreja é guerrear. Por isso Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não prevalecerão. E aí, queridos, vocês que me escutem, são discípulos, fazem parte do corpo de Cristo, está na hora de pegar a espada. Até porque a luta não é contra carne e sangue, a luta não é contra pessoas, a luta não é contra indivíduos, a luta é no mundo espiritual. A Bíblia fala que as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Mas o que eu quero mesmo com esse vídeo é convencer você o tamanho da sua autoridade. Você crê? Então você tem autoridade. E essa autoridade é suficiente para fazer o inferno recuar. Você e Jesus são maioria absoluta, não importa o tamanho do exército do inimigo. Deus só precisa de um consagrado, mas somos muitos. Isaías, capítulo 13, fala que o Senhor passa em revista as tropas de guerra. Já convoquei os meus consagrados, já chamei os meus valentes. O Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos. O nome dele é Senhor dos exércitos. Passa em revista as tropas de guerra. Você não tem para onde fugir. Se você tem um Deus que chama Senhor dos exércitos, e ele vai voltar como o Senhor dos exércitos. Quando você lê o Salmo 24, você vai entender essa história de voltar como o Senhor dos exércitos. Lá está escrito, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. O nosso Deus, queridos, veio manso como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Na sua primeira vinda, ele veio mansinho para morrer na cruz, para derramar o sangue que compra povos de todas as raças, tribos e nações, para despojar principados, triunfar deles, colocando-os no desprezo. A Bíblia fala isso em Colossenses, que ele despojou principados e potestades. O que é despojar? Tirar os despojos. Ele despojou principados e potestades. Com o sangue dele, ele comprou as vidas. E aí triunfou deles na cruz. Mas a palavra de Deus diz na carta aos Hebreus que ele está sentado à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Ele fez a parte dele, ele assentou-se à destra do Pai. Ele deu a chave do reino dos céus para a igreja. Ele arrancou as chaves do inferno das mãos de Satanás. Ele despojou, ele tirou os despojos, as vidas que estavam nas mãos de Satanás. Mas Satanás não larga se não for expulso. Ele não saiu do céu sem haver sido expulso. E ele precisa ser expulso. E quem tem autoridade para expulsar Satanás e soltar as vidas? Quem tem autoridade para dizer solta, não geramos filhos para calamidade, solta os nossos filhos, solta os nossos governos não vão ficar nas mãos de salteadores, solta as nossas nações, solta as nossas casas, solta os nossos negócios. Quem tem autoridade para isso? A igreja. A igreja é o maior poder do universo. E a igreja precisa executar essa sentença da cruz. Ela precisa convencer-se da autoridade que tem
E convencida da autoridade, ela precisa guerrear. Ela precisa guerrear para ela não ser como um soldado que tem autoridade, mas não prende bandido. Ela precisa lutar com sangue no olho, com raiva de Satanás, despojar principados e potestades, triunfar deles como Jesus triunfou na cruz. Agora ela triunfa expulsando Satanás. A palavra de Deus diz que ele já foi julgado. É passado, ele foi julgado naquela cruz. Mas a palavra diz que ele será expulso, será em tempo futuro do verbo. E quem expulsa Satanás? Eu e você, nós, claro, nós expulsamos Satanás. Talvez você nunca tenha feito isso porque você não sabia que tinha autoridade. Muitas pessoas desistindo da sua casa, da sua família, desistindo do seu marido, desistindo dos seus filhos, desistindo de viver, tirando a própria vida, suicídio, porque não sabe que tem autoridade. Não sabe que tem autoridade para ordenar para esse espírito de morte que fica no seu ouvido, se mate, se mate, se mate, e dizer para ele, sai da minha vida agora, em nome de Jesus. Não sabe que tem autoridade para quando o filho chegar em casa drogado, cheio de crack, não brigar com o filho, brigar com o demônio que tem colocado tanta droga nele. Não sabe que tem autoridade quando aquele marido chega cheirando prostitutas dentro de casa para dizer, sai dele, espírito de prostituição. Não sabe que tem autoridade para ordenar que espíritos roubadores, migradores, cortadores, devoradores saiam da sua vida financeira, de sua casa. Mas agora você sabe. Eu vou dizer uma coisa para você, Satanás sempre soube que você tem autoridade, sempre soube. Satanás sabe, ele sabe ver no mundo espiritual a patente espiritual que você tem. Satanás sabia que você não sabia, por isso ele tripudiou muito sobre sua vida. Mas agora ele está sabendo que você está sabendo que você tem autoridade. Então levanta e guerreia, pega a tua espada valente, você é valente. Lembra de Gideão? Gideão foi chamado para uma batalha, ele falou, mas eu sou o menorzinho da casa do meu pai, ó céus, ó dor. Você se vê às vezes como menorzinho, o insignificante, mas Deus te vê como um soldado. Deus te vê como um valente guerreiro. E o Senhor te convoca para uma batalha. Está na hora de guerrear, igreja. Está na hora de guerrear. O mundo inteiro tem expectativa dessa guerra. A Bíblia fala que é uma ardente expectação da natureza, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Você acha que está aguardando que eles saiam dançando? Não, aguardando que eles guerreiem. Faça recuar as trevas e implante o reino da luz. A hora é chegada. A hora é chegada. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Escute esse vídeo pelo menos 5 vezes para entrar no seu coração essa verdade bíblica e você se levantar como um soldado valente.